Senhoras e senhores, hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que se tornou o centro da tese que venho desenvolvendo, tá? Uma proposta original sobre a maneira como o ser humano percebe a busca à verdade. Desde que me aprofundei no estudo da filosofia, das ciências humanas e da própria experiência de vida, percebi que muitas abordagens sobre a verdade carecem de um ponto fundamental: reconhecer os limites da percepção humana e a inevitável fragmentação do conhecimento. É a partir da constatação que, construindo o que chamo de fragmentalismo, uma filosofia que reconhece a existência da verdade, mas defende que só conseguimos perceber seus fragmentos, ao longo da história, diferentes escolas de pensamentos buscaram responder a mesma pergunta: existe uma verdade absoluta? E se existe, podemos conhecê-la? Platão nos apresentou o mundo, aquele mundo perfeito, né? O mundo das ideias, como Platão amava chamar, né? E é um mundo acessível apenas pela razão. Agora, Aristóteles nos trouxe a observação sistemática, a categorização do mundo e a lógica como ferramenta para compreender a realidade. Immanuel Kant nos lembrou que nunca conhecemos o mundo em si, mas apenas como ele aparece para nós. Nietzsche questionou todas as certezas e nos desafiou a encarar a verdade como algo interpretativo, parcialmente construído e ao mesmo tempo impossível de totalizar. A lição comum que percebi em todos esses pensadores é que o humano, por mais que tente alcançar, nunca vai alcançar a totalidade da verdade. O que podemos conhecer são fragmentos, vislumbres e sinais e interpretações, e é exatamente essa percepção que fundamenta a minha tese. O fragmentalismo não é uma forma de relativismo, nem de niilismo. Ele não afirma que tudo é relativo ou que a verdade não existe. Ao contrário, ele parte do princípio de que, sim, a verdade é absoluta, ela existe, ela é absoluta, mas que a nossa capacidade de aprendê-la é limitada por nossa biologia, nossa mente e nosso contexto social. Somos, por essência, seres que percebem o mundo através de filtros inevitáveis. A neurociência oferece um suporte empírico para essa ideia. Nosso cérebro não registra a realidade de forma objetiva. Ele seleciona, interpreta, filtra e completa informações para criar uma narrativa coerente sobre o mundo. A memória humana ela é falível, nossas emoções modulam a percepção. Nossa atenção é limitada. Cada experiência consciente que temos é uma reconstrução, um fragmento do que realmente ocorre. Não vemos a realidade como ela é. Vemos o que nosso cérebro consegue processar e organizar em sentido. A biologia reforça essa limitação. Nossos órgãos sensoriais captam apenas parte do espectro da realidade. Não percebemos radiação ultravioleta, não ouvimos todas as frequências do som, não sentimos certas forças físicas. Mesmo com avanços tecnológicos, conseguimos acessar apenas fatias da realidade. Nosso corpo nos impõe limites claros sobre o que podemos perceber diretamente, tá? E uma frase que vai definir, travem essa frase ou anotem, isso é o que vai definir minha filosofia do niilismo, do fragmentalismo, tá? Vivemos entre sombras de verdade fragmentadas. Quanto mais buscamos o real, mais nos confrontamos com o abismo do que jamais alcançaremos. E a biologia nos mostra que nossos sentidos são limitados. Então a filosofia nos revela, dicção horrível, nos revela o significado dessa limitação. Não é apenas uma barreira física, é uma condição ontológica. Ser humano é experimentar o mundo a partir de fragmentos, não por falha, mas por essência. Cada percepção, cada sensação, cada pensamento é uma janela parcial para o real.
A realidade, nesse sentido, não é algo que nos é dado por completo. Ela é um mistério que se revela em camadas, que se oferece aos que sabem contemplar, aceitar e interpretar o que podem alcançar. A psicologia nos ensina que fragmento é também moldado por quem somos. Nossas emoções, desejos e medos não se distorcem apenas por experiência, eles a tornam única. O que percebemos do mundo é sempre uma junção entre o externo e o interno, entre o real e o vívido. Cada lembrança, cada sensação de beleza ou dor, cada escolha e cada impulso é uma pequena peça de um mosaico que jamais se completa. Compreender isso não é desanimador, é libertador, pois reconhece que a riqueza da vida não está na totalidade, mas na profundidade. Cada fragmento com que conseguimos tocar, a sociologia amplia essa perspectiva para o coletivo. Nossos fragmentos individuais se encontram, se cruzam e se influenciam. A sociedade é uma rede infinita de interpretações, histórias e revelações. Tá? Cada pessoa traz seu próprio fragmento e juntos construímos padrões, culturas e significados que vão além do que qualquer um pode compreender por completo. Mas mesmo nesse entrelaçar, a ordem, leis, tradições, símbolos e linguagens, elas são tentativas de organizar o caos percebido, de tornar compreensível aquilo que em sua essência é infinito. E no cerne de tudo isso há uma dimensão metafísica. Cada fragmento que captamos é um convite à contemplação do absoluto. Não o absoluto que podemos possuir ou definir, mas aquele que toca em sua vastidão, que se revela parcialmente em nossas experiências, nossas relações e nossos pensamentos. A consciência de nossa limitação não nos diminui. Ao contrário, nos conecta ao mistério do existir. Cada fragmento nos aproxima de maneira silenciosa e reverente da totalidade que nunca veremos, mas em que sentimos em cada instante de clareza, de beleza ou de compreensão. Assim, o fragmento que aprendemos na realidade é ao mesmo tempo concreto e metafísico. Ele é mensurável e experiencial, biológico e psicológico, individual e social. Cada fragmento contém um reflexo de todo, como se a verdade fosse um prisma infinito. Nunca a vemos inteira, mas em cada faceta percebemos a luz que emana no universo. A filosofia, então, nos ensina a contemplar esses fragmentos com atenção e respeito. Ele nos ensina que a vida não é sobre possuir a totalidade, mas sobre navegar com consciência e gratidão pelo que podemos aprender. E é nesse espaço entre percepção e mistério que surge a beleza da existência. Não há frustração em não conhecer tudo. Há uma reverência silenciosa pelo que conseguimos perceber. Cada fragmento se torna significativo, não apenas como parte do real, mas como parte de nós e como parte do grande entrelaçar que chamamos de vida. Então, depois de percorrer os limites do que podemos perceber das lacunas e das mentes, dos fragmentos da sociedade e do infinito real, surge uma conclusão inevitável. Nós nunca veremos o todo. A verdade absoluta nos escapa. Ela ri de quem acredita dominá-la. Ela não se entrega às fraquezas nem ilusões. E aqui está o ponto que ninguém ousa dizer. A vida não espera por quem quer compreender tudo antes de agir. Ela pune a hesitação, ela castiga a ignorância e ela ignora o medo. Quem espera ter certeza absoluta, quem se recusa a caminhar sem ver todo o caminho, é esmagado pela própria impotência. O fragmentalismo nos dá consciência, e consciência é poder, mas também exige coragem brutal. É preciso aceitar que vivemos entre sombras, que nossos mapas são incompletos e ainda assim avançar e decidir e transformar e enfrentar o mundo com o que temos, não o que gostaríamos de ter, o que sonharíamos ter. Não há piedade para o indeciso, não há glória para o covarde. Quem se resigna à ilusão de conhecer tudo, jamais conhecerá nada
de real. Quem se recusa a agir sobre os fragmentos que possui está condenado à irrelevância. Portanto, minha proposta, minha filosofia e minha tese não é convite para a passividade nem consolo para os medrosos. É um chamado à ação consciente, feroz e absoluta. É um grito para todos que ousam viver sabendo que só possuem fragmentos, mas que esses fragmentos são suficientes para mudar o mundo, desafiar a ignorância e assumir a minha própria existência. E assim deixo claro, sem suavidades, sem rodeios, e com uma resposta bem direta, bem dura. A vida é parcial, o conhecimento é parcial, e você é responsável pelo que consegue alcançar dentro desse todo caos. E é com essa força, com essa clareza e com essa exigência que concluo. Esta filosofia se chama fragmentalismo. Fragmentalismo não é para os fracos, não é para os indecisos, não é para aqueles que se contentam com ilusões, para quem ousa ainda que em fragmentos confrontar a verdade e agir sobre ela com toda a coragem que tem.